Olá, sou a professora Rejane. Estudaremos na aula de hoje os volumes de sólidos de revolução através do método das cascas cilíndricas. Definição: seja S um sólido que está entre x igual a A e x igual a B. Se a área da seção transversal de S no plano P de x, passando por x e perpendicular ao eixo x, é A de x, onde A é uma função contínua, então o volume de S é dado pelo somatório da área, dessas seções transversais, no limite ao número dessas seções transversais tender a infinito. Isso é a integral definida de A até B da área de x dx, que dará então o volume deste sólido. A gente tem aqui o desenho quando girar em torno do eixo y. Essa região aqui vai ter então este sólido de revolução, será obtido a partir desta região aqui, girando em torno do eixo do y. Definição do método das cascas cilíndricas. Então, a gente viu que o volume do método dos discos é calculado pela integral de A até B de π vezes a f de x ao quadrado dx. Quando o eixo de revolução é o eixo y, a gente integra em relação a x, usando a fórmula integral de A até B de 2πx, que seria o raio, vezes a f de x, que seria a altura. Essa fórmula, a dedução dela, vocês encontram em livros de cálculo, não será feita aqui. Quando o eixo de revolução é o eixo x, a gente integra em relação a y. E a integral é dada por integral definida de A até B, de 2πy vezes a f de y dy. Tá? Então, quando gira em torno do eixo y, a gente integra em relação a x. Quando gira em torno do eixo x, a gente integra em relação a y. Exemplo 1. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região limitada por x igual a y ao quadrado menos 2 e x igual a 6 menos y ao quadrado e a reta y igual a 0, ou seja, o eixo x em torno do eixo x. Então, quando a gente for desenhar essas funções, a gente vai obter o ponto aqui onde as duas se cruzam, que vai ser em x igual a 2. A gente pode igualar as duas curvas e vamos obter 2 e menos 2, né? Seria lá embaixo. Mas aqui está dizendo que é delimitado pelo eixo x, pela reta y igual a 0. Então, está delimitado aqui em y de 0 até 2. Que quando x é 2, o y aqui também vale 2. Eu tenho, como está pedindo para integrar, para girar essa superfície, esse sólido, em torno do eixo do x, vai virar aqui, eu tenho que integrar em relação a y. Aqui as minhas funções já estão com o x isolado, então eu já tenho aqui as funções de y. Só que o que eu vou ter que fazer? Como são duas funções, eu vou ter este valor dado aqui, ó, de toda essa região, ele é variável. Como é que eu obtenho esse valor aqui? Apenas dentro dessa região azul. Fazendo essa função aqui da direita, que é 6 menos y ao quadrado, menos a função da esquerda, que é y ao quadrado menos 2. Aí eu vou obter essa altura aqui, que ela é variável, né? Se eu pensar em relação ao eixo do y. Então, o volume vai ser integral em y, porque está girando em torno do eixo x,
Se é uma integral em y, então aqui os limites de integração são os valores do y, de 0 até 2, 2πy vezes a função. O que é a função? É a da direita, 6 menos y², menos a função da esquerda, y² menos 2. Então, tenho que resolver essa integral. 2π é constante, pode sair para fora da integral. Sobrou aqui y, que multiplica, que eu vou juntar 6 mais 2 dá 8, e menos y² menos y² menos 2y². Multiplico aqui para depois podermos integrar, né? Integral de 8y, 8y² sobre 2. Integral de 2y ao cubo, 2y² sobre 4. Nos limites de integração. Teorema fundamental do cálculo. Vou substituir o y pelo limite superior, menos o y pelo limite inferior, que neste caso é 0. Então, ficou apenas o 2 aqui no lugar do y. Que vai ficar 4 vezes 4, 16. E aqui 2⁴, 16. Vezes 2, 32. Dividido por 4, 8. 16 menos 8 dá 8. Vezes 2π, 16π unidades de volume. Se eu tivesse usado outro método, daria mais trabalho, mas eu também teria que chegar na mesma resposta. O sólido gerado, quando eu girar essa região aqui em torno do eixo do x, eu vou obter um sólido desse tipo, tá? Tridimensional. Aqui é a região no plano. Então, na aula de hoje, estudamos os volumes de revolução através do método das cascas cilíndricas. Até uma próxima aula.